Vamos lá, então. Então, bom dia a todos, prazer imenso, satisfação e gratidão, né, pela oportunidade. É, a gente está trazendo como tema para hoje do seminário sobre a questão das milícias e levando em consideração o ODS de número 16 da Agenda 2030 da ONU, que fala sobre paz, acesso à justiça e instituições eficazes. O seminário Oficina Permanente, Justiça, Bem-Estar e Economia, ele tem por objetivo trazer uma modalidade de, eu não digo exatamente ensino, mas ele tem um compromisso com o ODS de número 4, que é a educação de qualidade, mas não tanto em relação à educação de qualidade, mas mais com foco, uma ênfase maior na questão da educação ao longo da vida. E essa ideia é no sentido, a gente desenvolve no sentido de que em qualquer idade a gente tem a possibilidade de estar aprendendo e refletindo, e além disso, e propondo soluções, enfim, para um mundo melhor, para uma condição melhor, para o bem-estar, né, dentro do equilíbrio maior na sociedade, ou algum equilíbrio, né? Enfim, e dito isso, passo para Guilherme fazer uma apresentação breve sobre o quarto macaco consumo consciente. Na realidade, é um manifesto. Opa, obrigado, Valéria, pela apresentação do seminário. Eu vou fazer uma breve explanação sobre o que é o Quarto Macaco, nosso parceiro aí para a produção e para possibilitar a realização desse seminário. O Quarto Macaco é um manifesto para o consumo consciente. Nós vemos esse manifesto como algo muito importante, principalmente quando nós pensamos nas relações do mundo contemporâneo, que o consumo ele ganha uma importância muito absurda e bizarra e presente no dia a dia de todas as pessoas. Qualquer notícia que você lê tem uma publicidade, qualquer vídeo, até filme tem publicidade, novelas, enfim. E todas as relações se baseiam muito no consumo. Tudo que consumimos tem um impacto no planeta. É um planeta que já grita por mudanças e é muito importante pensarmos na sustentabilidade baseado também na Agenda 2030. E o manifesto é basicamente nesse sentido, por um mundo mais sustentável, pessoas que pensem no seu consumo, que não consumam apenas pelo consumo em si. E é isso. Hoje a gente vai estar recebendo José Cláudio, um sociólogo grande especialista, né, principalmente no que se refere às milícias no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Acho que o título da palestra já é bem provocativo, e eu acho que a gente pode iniciar com o título, que é uma pergunta, que é milícia. Estado paralelo? É um Estado paralelo? Agora eu passo a palavra para o doutor José Cláudio. Muito obrigado pela presença. Bom dia, obrigado a vocês pelo convite, né? A Valéria, Guilherme está aqui. Teve um outro rapaz que entrou em contato comigo primeiro. Como é que é o nome dele? Joey? Não, alguma coisa assim. Que teve uma primeira abordagem e me convidou. Então, é um prazer estar aqui com vocês, ver o trabalho de vocês, pelo que vocês estão colocando, né? É algo que já vem se estruturando ao longo do tempo, com esses seminários, com essa abordagem. Muito bom, e agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, vamos lá então, né? A questão das milícias. Eu já trabalho há muito tempo com o tema, eu comecei com os grupos de extermínio, né? Na Baixada Fluminense, esse é meu estudo mais longo, e a partir desses estudos sobre grupo de extermínio é que eu fui consolidando a abordagem
sobre as milícias. Eu vejo as milícias como uma continuidade dessa estrutura dos grupos de extermínio, né? Só que elas evoluem, elas vão para uma outra dimensão. Então, normalmente eu falo que a milícia é um eufemismo, né? Foi criado um pouco esse conceito. Na verdade, seriam os grupos de extermínio numa nova fase, numa fase miliciana, isso que a gente hoje se depara, né? E aí, quando você olha para esses caras, eu estou olhando lá para os anos, final dos anos 60, né? 1967 é um ano chave, né? Quando você tem a ditadura empresarial militar e ela está criando uma estrutura de controle de ruas, controle dos possíveis inimigos que eles estão... Tem um áudio agora aqui para variar. Esses grupos de extermínio eles estão sendo consolidados pela ditadura numa tentativa de controlar ruas, de oposição, inimigos, controlar o que eles chamavam de comunistas, os grupos de esquerda, enfim. Isso era o grande projeto. Como não bastava apenas caçar políticos, como não bastava fazer decretos-leis, como o Decreto-Lei número 201, que permitia a cassação sumária de prefeitos, vereadores, seja lá quem for, acusados de corrupção. Essa foi essa lógica de caça, né, aos possíveis opositores e inimigos a partir de uma lógica jurídica manipulada, né, que disso que se tratava, aquele jogo que a ditadura fazia. Ele viu que isso ainda era pouco. E aí, então, ele lança a mão de uma estratégia, de uma estrutura muito mais poderosa, muito mais eficiente, sem controle, porque aí você está na dimensão da ilegalidade, você está fortalecendo uma estrutura ilegal do Estado, então dando a esse Estado um poder mais amplo, totalitário, né? No caso, esse Estado avança numa dimensão totalitária, trabalhando agora a franja da ilegalidade, né? Essa franja obscura, essa franja sobre a qual não há controle. E nesse momento, eu percebo que aí é o grande projeto. E esse projeto nunca desapareceu, né? Dizer para vocês isso, ele nunca deixou de existir. Então, mesmo que hoje você tenha um grupo de extrema-direita no poder, que defende a lógica do bandido bom e bandido morto, a lógica do extermínio, a lógica da execução sumária, que tem relações íntimas, pessoais, particulares, um grupo que está no poder que priva de relacionamento íntimo com milicianos, que é disso que se trata, né? Que homenageia milicianos com altas condecorações, que faz discurso público, com personalidade pública, eles fazem discurso público de apoio à milícia. Eu sei que essa estrutura nunca deixou de existir, ela sempre funcionou. E aí é o mais lamentável, né, que eu posso trazer para vocês, é que mesmo no período onde a assim dita esquerda, né, aos governos petistas, Lula, Dilma, as alianças que esses governos fizeram com governadores do PMDB, no nosso caso aqui no Rio de Janeiro, no caso mais notório, o Sérgio Cabral, mesmo nesses períodos todos, não houve a restrição, redução ou diminuição desse efeito do poder do extermínio, dos grupos de extermínio e da sua fase miliciana na vida social e na vida política, econômica, cultural, enfim. É uma estrutura de poder de amplo espectro, né? Ele alcança várias dimensões, ele não é uma dimensão restrita a uma lógica meramente política ou meramente econômica, ele abarca várias dimensões, ele tem uma lógica de totalidade. E quando eu analiso esses grupos, eu percebo nitidamente que eles só chegaram aonde chegaram porque eles fazem parte da estrutura do Estado. É o Estado que manteve esses grupos funcionando. O poder deles foi dado. Quando a ditadura permite que os primeiros grupos de extermínio começam a operar na Baixada, no final dos anos 60 e ao longo dos anos 70, você vê nitidamente, são os policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes de segurança em vários setores do aparelho do Estado, que estão ali dando suporte operacional, eles estão matando, eles são os caras que matam.
É claro que você tem o financiamento econômico que vai ser dado, e aí é a entrada dos donos do capital. Então, a gente não pode nunca dissociar, tá, galera? Existe o Estado que vai criar e dar o seu aval, não só o aval, mas vai dar a estrutura de funcionamento, a mão de obra, né? Quem mata, quem se protege com a justiça, quem não vai investigar, que é isso, vem até o dia de hoje. Mas, por outro lado, você tem acoplado a isso, muito nitidamente, o poder econômico. Quem tem grana quer financiar essa estrutura porque sabe que pode obter mais ganhos. Quais são os ganhos que os donos do capital ganham com isso? Ganha domínio de área, restrição aos concorrentes, eliminação de opositores, redução de riscos e de perdas a partir do roubo, que eles normalmente sofrem nessas áreas por conta do país que somos. Somos um país marcado por uma brutal desigualdade social, uma brutal concentração de renda, para poder projetar essa classe dominante que não tem nenhum problema. Sempre foi uma classe dominante sanguinária. Desde que chegaram aqui com os colonizadores, nunca tiveram problema algum em trucidar indígenas, trucidar negros escravizados. Nunca houve nenhum prurido, nenhum receio. Né? Isso nunca foi problema para a classe dominante. Ela não quer ter as mãos sujas de sangue. Logo, ela vai pagar o capitão do mato, né? Ela vai pagar a canalha assassina. A canalha assassina está sempre disponível, ela sempre vai ser compelida também pelas mesmas estruturas de condições que levam a surgir o tal do bandido bom para ser morto, leva a surgir o matador, que é o matador que é ruim, né? E o único defeito do matador, senão ele seria perfeito, seria muito bom, mas o único grande defeito do matador é que ele morre também, né? Lamentável, né? Senão ele seria um super-homem, um super-herói, seria imortal, e seria a solução de todos os problemas, né? Mas, lamentavelmente, o matador tem um defeito. E aí essa estrutura toda ela está sendo construída. E, por último, eu falei, quem mata são a estrutura policial, de dentro do Estado, é o próprio Estado. Quem financia são os empresários e comerciantes, é o próprio capital, ganha com essa estrutura. E o terceiro grande elemento é a proteção, o suporte político. Então, a ditadura empresarial militar, ela projetou esse suporte político, ela vai dar esse apoio. Com o final da ditadura, houve modificações nessa estrutura. Então, eles começaram a terceirizar, né? Isso que a gente vai assistir na Baixada. Eles chamam civis e permite que esses civis montem os seus grupos de extermínio. E aí, não só permite que eles montem, como vai dando apoio de proteção, de sustentação, de informações privilegiadas. Isso vai ter, então, esse jogo, esse consórcio entre setores militarizados ou agentes do Estado, né? Servidores públicos, com civis que não são servidores públicos. Isso vai rolar nos anos 80, que é o final da ditadura empresarial militar. Essa estrutura funciona muito bem. Nos anos 90, esses matadores, todos projetados por essa estrutura, ao longo dos anos 70, dos anos 80, eles começam a se eleger. Então, vamos ter na Baixada vereadores, prefeitos e deputados estaduais que são eleitos, cuja trajetória é toda ela pavimentada na execução sumária. Eu cito nomes no meu livro, então sou doido o suficiente, né? Sempre houve um instinto suicida meu, tá, galera? Isso nunca deixou de existir. Então eu fico citando o nome dessas pessoas, né? Mas até agora eu estou vivo, né? Porque eu também parei de falar muito. Quem quiser, leia o meu livro, né? Dos Barões ao Extermínio, uma história da violência na Baixada. Vai lá e lê que você vai ver alguns nomes. Mas dali em diante eu parei de citar os nomes, porque os médicos falaram, olha, não é bom para a saúde. Se você continuar citando nome, você pode ter prejuízo para a sua saúde. Aí eu respeito os médicos, não muito, também sou desobediente, mas eu hoje... Então, eu estou vivo também, queria dizer que eu estou vivo porque eu parei de citar os nomes e porque eu não sou testemunha de acusação de nenhum deles. Se eu fosse testemunha de acusação, eu estava morto há muito tempo. Né?
não teria escapado. Então, eu fico aqui fazendo artigo, fazendo live, fazendo debatezinho. Eles devem rir de mim, né? Eles olham para mim e falam, aquele cara falando. Né? Vai fazer, a minha sobrevivência depende disso. Mas, enfim, eles estão se elegendo, com muito poder, e as milícias, como nós conhecemos hoje, elas estão surgindo como assim, um protótipo de milícia. Isso está aparecendo em meados dos anos 90. E não aparece só... Tradicionalmente, vocês vão ouvir que as milícias surgiram lá em Rio das Pedras, na Zona Oeste, é um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu vou acrescentar, não foi só lá que surgiu. Com diferença de alguns anos, talvez, ou meses, esse protótipo de milícia está surgindo em Rio das Pedras, surge também em Campo Grande, né, na famosa Liga da Justiça, e está surgindo também em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ali no segundo distrito de Caxias, chamada dois bairros ali, que é o São Bento e no Pilar. Os dois bairros têm uma construção anterior, né, desse vínculo. E, nesse momento, o que está acontecendo? Estão acontecendo ocupações urbanas de terra, ocupações muito intensas, e a emergência de lideranças dessas ocupações que já estabelecem uma relação mais autoritária, controlam a distribuição de terra, de água, de luz, controlam relações políticas, inclusive, eles se lançam candidatos e eles vão ter o controle eleitoral naquelas áreas onde eles estão atuando. Então, esse projeto ele tá sendo lançado nesse momento. Claro que em Caxias é mais voltado para a distribuição de terras, tá? de lotes, e não distribuição, venda, né? Venda desses lotes e controle, distribuição também, porque eles vão favorecer os próximos a eles, os que estão vinculados a esse projeto. Já lá em Rio das Pedras também é a questão das terras, mas eles já têm um braço muito forte na cobrança de taxa de segurança. E já em Campo Grande, o forte inicial deles sempre foi, até hoje, é o controle do transporte alternativo, transporte clandestino de pessoas, né? Eles vão estar controlando, mas eles também avançaram para a cobrança de taxa. E desde o início, tá, galera? É bom ficar claro que desde o início também sempre houve relação entre milícia e tráfico de drogas. Esse discurso de que a milícia vinha para impedir o tráfico não entrar, para proteger a população, isso é marketing, tá? Marketing miliciano. Na verdade, sempre houve acordos, houve relacionamento com uma facção específica, que é mais o Terceiro Comando Puro, é a facção sempre que esteve relacionada, e sempre em contraposição, em conflito, em disputa, né, com o Comando Vermelho, que é a facção mais reativa, né, mais fortalecida, que sempre se contrapôs a esse projeto. Então, quando eu digo que não há poder paralelo, isso é uma expressão que eu já construo há muito tempo, a milícia está dentro do Estado, porque historicamente e espacialmente, geograficamente falando, foi assim que se deu, né? Foi assim que ela se construiu. Eu estou falando de elementos que historicamente se consolidaram dentro de um espaço, Baixada Fluminense, mas também o Rio de Janeiro, né? A Zona Oeste do Rio. A convivência de dois grandes capitais criminais que se aproximam e permitem que a milícia dê esse salto de superação frente à fase anterior, que era a fase dos grupos de extermínio. Os grupos de extermínio eram muito focados mesmo em cobrança de taxa de segurança e na execução sumária, né? Esse é o modelo mais localizado dos grupos de extermínio. A milícia ela cria um portfólio de mercados legais e ilegais, né? Eles estão nessa fronteira do legal e do ilegal, mas eles vão ter o monopólio e vão ter o controle, né, de vários mercados ilegais. Eles vão para a venda de terras, venda de imóveis, GatoNet, né, que é o acesso clandestino à internet e à TV a cabo, vão para a venda de cigarro, água, bujão de gás, venda de combustível adulterado,
vendem serviço de acesso à saúde pública para ter consulta e exames, vendem empregos em empreiteiras de construtoras estatais, de empreiteiras que estão fazendo serviço para obras estatais. Enfim, eles têm um portfólio, né, de bens e serviços dentro de um mercado de ilegalismos, né, de ilegalidades que são permitidas, são gerenciadas por dentro do Estado. Então, esse é o momento da milícia. A milícia abre entre essa nova fase, mas a base da milícia está dada. Quais são os 5 elementos que fazem a ponte entre a fase dos grupos de extermínio com a fase miliciana? Quais são os 5 elementos? Primeiro, são servidores públicos. Eles não são meramente qualquer pessoa. Eles são servidores públicos. Eles não são paralelos ao Estado, eles são o próprio Estado. Não há uma ausência do Estado, é a presença do Estado. Agora, você vai dizer, mas eles são criminosos, eles são... Eu vou falar para vocês, e qual o problema? O Estado, pela ditadura militar, ele já trouxe isso muito tranquilamente. O Estado tem o poder de ser legal e ilegal, e vai jogar com os dois quando for necessário. Se você acha que você vai atingi-lo a partir do fato dele estar numa estrutura legal, ele dá a volta e te mata porque ele está na ilegalidade. É o caso Marielle, né? Se você acha que pela legalidade você os restringe, ele vai lá e te mata. Se você acha que pela ilegalidade onde eles estão, você vai pela via legal para atingi-los, você também se lasca, porque como eles estão dentro da estrutura legal, eles vão manipular essa estrutura legal, a estrutura da justiça, estrutura de informações privilegiadas, eles vão sempre se safar, né? Estão se safando. Uma outra operação, um outro projeto de investigação vai ser capaz de atingi-los. Mas, no grosso, eles são capazes de se livrar, eles vão criando novos mecanismos, têm acesso a informações, se protegem, criam novos mercados, eles operam em rede, né? Uma rede muito ampla, ela é plástica, ela desaparece de um lugar, aparece no outro, ele faz baixo perfil numa área e faz alto perfil, né? Se apresenta mais ostensivamente em outro. Então, eles são capazes de trabalhar essa dimensão. Então, primeiro ponto, são servidores públicos. Segundo, são especialistas em provocar danos à vida dos outros, né? Então, eles são treinados diariamente com o meu imposto, com o seu imposto, são treinados diariamente em políticas públicas de segurança voltadas para o extermínio. Então, eles pontificam uma lógica de guerra às drogas, não é isso? Essa guerra às drogas favorece operações permanentes, morticínio que nós assistimos permanentemente, né? Um morticínio diário, né? Cada dia você fica esperando mais uma tristeza, mais uma agressão, mais uma crueldade, mais uma exposição sangrenta, né? De vidas, normalmente são vidas de pretos, pobres, moradores de periferias, moradores de favelas, né? Então esse é o público-alvo, né, dessas operações, que treinam diariamente essas pessoas para serem especialistas, né, em provocar tortura, em provocar lesões, em provocar danos, em provocar mortes, né, à vida dessas pessoas que nós, como classe social, nós, como sociedade, nós que constituímos essa classe dominante que nos subjuga, né? Nós mantemos eles como os nossos carrascos, né? E eles não têm problema algum em manter esse treinamento e continuar. Tanto é que no mês de outubro, né? No mês de outubro, mesmo com a DPF 685, acho que esse é o número, a DPF, né, que o Fachin deliberou favoravelmente para a restrição de operações policiais, mesmo com essa restrição, o mês de outubro explodiu as mortes por operações policiais. Claro, era um mês eleitoral. Você tem que botar essa máquina do Estado a favor, politicamente, daqueles que eles querem perpetuar no poder. Isso é inevitável. Todo o momento eleitoral, principalmente eleições municipais, vai assistir o aumento, a explosão
dos assassinatos, agora mais pelo aparelho policial. Antigamente você tinha até uma disputa por fora, com grupos de extermínios não tão vinculados ao aparelho policial, mas hoje em dia não. O aparelho policial ele vai operar nitidamente a favor desse discurso dominante, vitorioso nas eleições de 2018 com Jair Bolsonaro, que é o discurso do bandido bom, bandido morto, né? Vamos aumentar as armas no país, vamos distribuir armas. Agora houve a eliminação, né, da alíquota, do imposto, né, para importação de armas, para o desespero da Taurus, né, coitada, uma empresa nacional que queria ver as suas armas vendidas, tadinha. Ela agora vai ter que disputar com a Colt, com a Sig Sauer, com a Glock, né, lamentavelmente. Mas o Bolsonaro não tem nenhum problema em relação ao capital internacional e capital nacional. Isso não existe, né? Isso não é um projeto. O prato dele é fortalecer a lógica da extrema-direita, né? Dessa violência brutal que nós assistimos. Enfim, esse é o segundo elemento. Eles são especialistas em causar danos à vida dos outros. Terceiro elemento, eles fazem controle territorial. Eles vão estabelecer esse controle. No caso dos grupos de extermínio, era um controle mais, digamos, mais débil, mais fluido, né? Eles circulavam mais, eles tinham um outro perfil de circulação e de controle. A milícia não, ela é mais fixa, ela é mais detalhada, ela é mais precisa, ela é mais rígida. Ela vai atingir qualquer pessoa que naquele território se contrapõe aos seus interesses, assim, não só naquele território, mas fora do território, que tem algum efeito sobre o território, que é o caso Marielle. Então, esse é o controle territorial. O quarto elemento é a relação com financiamento de empresários e comerciantes, tanto o grupo de extermínio como milícias têm esse financiamento. Aí não me pergunte se são os empresários e comerciantes que buscaram esses serviços ou se foram esses grupos de extermínio na sua fase miliciana ou não, e se impuseram e que obrigaram o pagamento. Isso não faz mais sentido perguntar, isso já se perdeu ao longo do tempo, essas coisas se matizaram. E, por último, tanto matadores, membros de grupos de extermínio, como milicianos, matadores, eles têm trajetória política, eles se elegem, né? Eles são capazes de se projetar politicamente, alcançar cargos públicos, e, a partir daí, galgar mais poder, né? Além daquele poder que eles já possuem dentro, como servidores públicos, dentro do aparelho do Estado, operando junto com esse aparelho, no legal e no ilegal, eles também ganham agora representatividade política, têm proteção parlamentar, ou têm proteção do executivo, enfim, eles também têm trajetórias políticas. Então, esses 5 elementos permitem ver essa dimensão, né? Essa aproximação do que nós estamos falando aqui como um poder que não é paralelo, é um poder real por dentro do Estado, e por isso que ele é tão forte, por isso que ele não é desmontado, por isso que ele se perpetua até os dias de hoje. Estou me localizando ainda. Olha, Essa é uma reação comum, essa é uma reação comum à minha fala. Nossa, Zé Cláudio, e eu tinha, no ano passado, eu não costumo, não é nem por conta de horário, enfim, a gente está cada vez correndo mais, mas no ano passado eu peguei pelo meio, antes de você entrar, acho que foi o primeiro semestre do ano passado, uma entrevista que você fez no Bial. Você entrou logo depois do depoimento. Nossa, eu peguei o depoimento pela metade, mas nossa Senhora. Enfim. Sim, Newton Claudino. Isso, exato. E aí você entrou logo após e tal. Então, assim, parte do que você falou, só que até gratidão imensa de você ter seguido muito o que a gente que foi a partir mesmo da tua apresentação lá, e assim, para mim foi o ápice, né? Quando você. E fiquei muito curiosa, eu não conhecia, não te conhecia, a verdade é essa. E eu digo, nossa, porque a minha impressão sempre foi a mesma, mas
como assim, uma estúpida maioria insiste, né, com essa história de paralelo, aí Aham. eu É. preferia me calar, deixar isso para lá, etc. Então, assim, foi Aham. muito o ápice para mim naquele momento. Mas, Aham. assim, e você fazendo a abordagem a partir justamente dessa tua identificação, Uhum. piora, quer dizer, piora, enfim, piora o impacto, né? É, Melhora a compreensão nossa. Mas sim. o impacto, bicho, olha, é, né? É, E é nasci e duro. me criei aqui, viu? No Rio de Janeiro. Não, Ah, então não você sou conhece. gringa, não. Mas é diferente, é uma coisa É, assim, tão perto e tão longe. tão Quer perto, dizer, tão é longe. perto, está dentro da tua realidade, né? Me Aham. lembrei agora uma vez que eu ouvia falar sobre o bonde, mas eu não sabia, nunca tinha vivenciado, né? E Aham. peguei no que convencionaram chamar de faixa de Gaza, né? Acho Automóvel legal. Clube, vindo de um casamento. Imagina que o álcool todo consumido ele se evaporou no mesmo momento. E a gente passou pelo bonde e um amigo taxista que estava dirigindo e tal. Bom, fiz os procedimentos das técnicas de guerrilha que aprendi, mentira, brincadeira. Mas, enfim, tem aquilo que a gente, morando numa cidade, num grande centro urbano e tal, a gente tem Uhum. alguns insights, né? Então, tira o cinto e a bolsa Uhum. escorrega, Uhum. some com a carteira, né? Aham. Porque, enfim, advogado numa hora dessa não é muito interessante, porque, né? Gente. Então, e eu não entendia, porque eu vi uma quantidade de pessoas, assim, era muita gente, bicho, era muita Uhum. gente. Eram Aham. uns 20 meninos, assim, muito jovens, porque o Uhum. bonde, lógico, ele estava do lado direito, da onde o carro ia passar, e onde é que estava eu? No Aham. carona, né? Do lado. Exato. Então, eu digo, bom, ele está diminuindo, porque não deu tempo, porque é muito rápido, né? Mas ele Aham. está diminuindo, ele está diminuindo. Como é que é esse negócio? A gente não anda rápido? E aí fiquei tentando imaginar qual seria o objetivo, porque eu estava me Uhum. vendo na situação, eu estava na primeira, eu estava, né, Aham. na linha de frente, digamos assim, eu digo, então, Aham. a negociação vai começar por mim. E Yeah. aí, tentando adivinhar qual seria o objetivo, né? Aham. E, Aham. e ainda sem compreender que era o bonde. Eu digo, cara, porque assim, é muita gente de madrugada, uns 20. Eu digo, bom, se for para pegar carro, um tanto vai ficar a pé, ou então a gente vai ficar parando até chegar a quantidade de carro que caiba todo mundo. Como que seria isso? Que operação seria essa? Aham. Enfim, aí, quando passou pelo bonde, era assim, tipo a 20 quilômetros por hora, quase parando, velocidade de bicicleta, de velhinho. Uhum. E eu olhei bem o menino, tinha o líder, claro, evidente, é muito preciso, muito firme. Ele, uma arma, uma pistola bonita, inclusive, Uhum. bonita, não sei se boa, não conheço, mas bonita. E eu olhei bem dentro da cara dele, eu digo, bom, agora vamos ver qual vai ser, né? E aí Aham. ele grita, passa! Né? Muito firme e tal. Eu Uhum. digo, "Bicho, não entendi nada. Eu não entendi. Quando eu olhei para trás, um casal de um partido, enfim, se dizia revolucionário na época, né? E Aham. quando eu olho para trás, um dos meninos, inclusive, era quadro de um desses. Gente, estava igual, eram dois gongolos. E detalhe, a moça é que protegia o rapaz. Eu digo, gente, mas onde é que vocês estão fazendo formação, meu Deus? Meu Deus, está piorando muito. Quem que é isso, gente? Vocês estão aí, ó. Já passamos pelo negócio. Ah, ah, Eita droga! evolução que vocês vão arrumar desse jeito, meu pai. Se a gente depender deles para a revolução, a gente está lascado, está frito. Evolução, rapaz. Não, e aí, eu perguntei pro Pará, o Uhum. Pará muito taxista, 1000 anos, não sei o quê, mas assim, linear, aquele nordestino aquela paciência nordestina quando transcende, sabe? Ele Uhum. transcendia, um iluminado mesmo.
E ele, tranquilo, começou a acelerar, normal, não sei o quê, e falei para ele, bicho, agora você me fala o que teria sido isso, porque eu estou com a minha boca seca, o álcool evaporou e tal. E aí ele respondeu imediatamente. Ora, Valéria, isso é o bonde. E aí, imediatamente, me lembrei da música. Na época, tinha uma música, hit e tal, que dizia: o bonde exige respeito. E aí ele explicou o que seria o bonde. Ele disse o seguinte: eu disse, por que que você diminuiu? Por que que a gente não? Claro que não, porque se você acelera, o bonde te roleta. Ah, então não tem nenhum intuito de assar? Não! Já, aí que veio. Então, aí ele disse: é isso aí, tem essa música, porque ele não conhecia a música. Eu digo, pois é, e é a mesma sensação agora que tive na época, inclusive, foi quando eu me deparei com o conceito da muita dificuldade para entender da razão comunicativa do Habermas, né? Habermas, sim, Habermas. E eu senti naquele momento uma vivência que me ajudou a compreender o conceito de razão comunicativa do Habermas, porque a alguns poucos quilômetros da minha casa, dentro de uma cidade onde eu nasci e me criei, como te falei, e eu não estava compreendendo nada do que estava se passando, nada. Eu não tinha como decodificar aquilo ali. Tiveram que decodificar para mim como foi. Então, a minha sensação, eu vou precisar de um tempo. Olha, é uma gratidão imensa, viu? Muito grande. E não sei, eu acho que a gente deveria pensar, assim, já que você ficou tanto tempo a pesquisar, não sei, uma forma de você, enfim, repetir isso de alguma forma, da gente fazer com que isso venha a se, não sei, a de alguma forma se ser divulgado, entendeu? Ser divulgado e da forma mesmo clara e curta que você expõe, sem nomes, por favor. Né? Tá, não, E tranquilo. aí, depois eu tenho uma pergunta, mas, por favor, Guilherme, vai aí, porque eu ainda estou em processamento. Gratidão imensa, viu? Não, Gratidão obrigado. Que isso, imensa. obrigado a você, Valéria. Nossa. O áudio seu tá cortado, Guilherme. Eu Tranquilo, esquece de abrir o microfone. tranquilo. Uma pergunta, Ah, porque eu me preparei basicamente para poder estar conversando com você. Eu, a milícia tem essa questão dos grupos de extermínio, que é o sim, embrião das milícias que a gente vê hoje em dia, sim. e elas surgem a partir dessa cobrança de extorsão, que vão evoluindo para um domínio mais da economia, atualmente é político. Eu, salvo engano, teve uma entrevista que você deu que faz uma relação entre a religião e essa ascensão dos grupos políticos que tem um viés religioso e até de certo preconceito em relação a religiões de matriz africana. A gente já viu reportagens recentemente de uma certa opressão das milícias contra centros de Umbanda, enfim, contra centros dessas religiões, de que sofrem um preconceito já histórico, enraizado numa sociedade racista. E a ascensão que a gente viu bastante nas eleições desse ano, em que o número de crimes políticos aumentou de forma muito significativa, e acho que dá para fazer uma relação clara dessas situações em relação à milícia, a ascensão da milícia também. Além do poder de opressão policial e da opressão do Estado, não é um Estado paralelo, são pessoas que representam o Estado em uma função criminosa. E elas têm uma representação do Estado ao mesmo tempo, é paradoxal, né? Sim. E como essa ascensão política ela representa
esse ganho de força e de dominação da milícia. E como é difícil combater. Ainda mais quando o público, as pessoas, os cidadãos, eles votam. Então, além deles já terem o poder de já serem servidores do Estado ou por concurso, enfim, eles têm uma ação e uma assinatura das pessoas, enfim, que dão ainda mais, ficam ainda mais a atuação desse tipo de grupo. Sim. Então, essa questão que você está colocando, Guilherme, é muito boa, tem sido um ponto que eu tenho me detido mais recentemente. Ele é muito complexo, tá? Vou dizer para você que as elaborações minhas sobre isso ainda estão se processando. Então, vamos lá. Primeiro eu quero fugir, e aí esse é um esforço meu mesmo, fugir de uma leitura muito preconceituosa que é feita em relação à população mais pobre, a população que frequenta, principalmente, as igrejas evangélicas, pentecostais, né? Então, normalmente nós vamos encontrar leituras muito preconceituosas. De que tipo de leitura? Pessoas que não sabem votar, são pessoas ignorantes, são pessoas que são manipuladas pelos pastores, são pessoas que vão aceitar as fake news e que vão reproduzir as fake news, são pessoas que estão ali também num jogo de barganha, clientelística, né? O velho existe, nós todos sabemos que existe em todas as esferas, não é só entre os pobres, mas vão focar muito isso, né? O toma lá da cá, fez um favor aqui, você retribui no voto. Então, existe um preconceito muito grande em relação a esses segmentos populares e que se encontram também muito fortes dentro das igrejas pentecostais. Eu estou tentando escapar disso. Então, esse é um esforço meu, porque esse é o, digamos assim, é um discurso recorrente, hegemônico, na mídia, na academia, entre os intelectuais, e também recorrente entre a classe média, né? Ele acaba não ajudando muito a gente a perceber de fato com o que você está lidando. E você fica muito preso nesse preconceito, nesse pré-juízo, né? É um pré-julgamento, e a gente não consegue entender. Então, eu estou tentando ir agora para uma outra dimensão, para fazer um contraponto dessa, que eu acabei de falar que eu estou evitando. Eu estou indo agora para uma outra, eu vou para uma outra ponta para poder daí tentar fazer um balanço, né? Um equilíbrio disso aí. A outra ponta é o seguinte, aí curto e grosso, como a Valéria gosta. Milícia e igrejas evangélicas deram certo. Há uma positividade nisso. Aí você vai me perguntar assim, mas como assim positividade? Então vamos lá. Você tem um país que, desde o golpe militar de 64, ele só foi aprofundando desigualdades, concentração de renda, não atendimento às demandas populares. Então, aí você pode entrar pelo campo da economia. A economia nunca incorporou massa de trabalhadores, desemprego monstruoso, os mais frágeis nunca conseguem colocações razoáveis dentro do mercado de trabalho, uma precariedade absurda, contratos frágeis de trabalho, o desmonte da estrutura da proteção social do trabalho através das reformas, aí todas as reformas que vieram ao longo do tempo, desde esse período, aí tanto com governos do PSDB, do PMDB, do PT, pouco importa esses governos, a lógica neoliberal da década de 90, ela simplesmente aprofundou o fosso dos anos 60, 70 e 80. Esse neoliberalismo ele desmonta mesmo, ele vem para desmontar tudo isso. Então, você tem essa população entregue na bacia das almas. Você não tem acesso à saúde, você enfrentou uma pandemia, nós temos 180, daqui a pouco já 1.000 mortos pela pandemia. Você acha que esse número é produzido como? O sistema de saúde público são heróis, os caras sem recursos, sem teste, sem atendimento básico à população de proteção, sem testes em massa, sem isolamento dos contaminados, né?
sem nenhum apoio, sem nenhum suporte de equipamento, pouquíssimos leitos para dar atendimento. Esses agentes de saúde foram para o enfrentamento, e muitos foram vítimas, muitos morreram nesse enfrentamento. Então, tem que se perceber a coragem e o enfrentamento disso. Mas eles foram entregues também na Bacia das Almas de uma estrutura de saúde, de desproteção, de informação, de educação, nosso sistema de educação desmontado também ao longo do tempo. As universidades hoje, onde eu estou, vivem esse desmonte pesado, mas o setor ensino fundamental, né, o ensino médio, tudo isso está sendo também desmontado ao longo do tempo. Então, diante desse quadro, eu estou falando de um quadro aí de 5 décadas, não estou falando desde o período colonial, tá, galera? Estou falando de 5 décadas para cá. Você teve o aprofundamento, o alargamento e desamparo dessas populações, são populações entregues à própria sorte. Então, o projeto do matador, membro de grupo de extermínio miliciano, do bandido bom, bandido morto, ele foi colocado para essas populações. Ele foi colocado e ele foi transformado no projeto viável. A filha ou o filho daquele trabalhador que elegeu aquele matador foi morto por esse matador, por outro matador que seja. E é uma fatalidade. Ele vai dizer, bom, foi um erro que aconteceu, meu filho não era bandido, muitas vezes não tinha vínculo mesmo direto, mas pouco importa, né? Porque a partir do momento que está morto, já é o bandido ali, que você tem o fato consumado, aquela pessoa devia alguma coisa, por isso morreu, então é uma estrutura que funciona assim, e isso existe há muito tempo, então estou falando de 5 décadas de funcionamento disso, sem nenhum desmonte, ele vem continuamente funcionando, e isso foi transformado em uma possibilidade real para aquelas populações. A transformação do tráfico de drogas, que também conta com a presença do Estado, conta com a presença do policial, do aparato policial, por seu funcionamento, esse traficante ele é transformado nesse inimigo público número 1, e ele é o que pode ser morto, ele é o que deve ser morto, ele foi criado, né, projetado socialmente para ser morto nessa estrutura, e tudo isso está sendo assimilado, processado e, de alguma forma, compreendido e aceito por essas populações. Houve um trabalho aí, houve um trabalho social, houve uma construção social eficiente. Eu não estou dizendo aqui se ela é justa, se ela deveria existir, se ela não é uma coisa cruel, uma coisa absurda, um descalabro, uma lógica. Eu não estou discutindo, não estou entrando nesse mérito, estou dizendo que ela se impôs, ela se construiu por N, aí tem que ler o meu livro, tem que passar aqui não sei quantas horas vocês me dariam aqui para estar explicando como que isso foi construído. Meu livro fala sobre como esses caras conseguiram. Tem estruturas de poder, tem estrutura do Estado, tem subjetividade, as pessoas foram ganhas numa dimensão pessoal, subjetiva. As almas foram ganhas, há um mercado de almas, os corpos são trucidados. Eu acompanho a vida dessas pessoas. Tem corpos que já foram trucidados. O corpo é liquidado antes da pessoa morrer. O que está em jogo são as almas, são a dimensão emocional, psíquica, que se envolve com a energia de uma pessoa, de uma presença humana, e essa potência humana, psíquica, basicamente, a alma dessa pessoa, é que vai dar continuidade a esses projetos. E eles vão se realizando, os corpos vão ficando ao longo do caminho, esse espírito, essa alma, ela prossegue incorporando-se a projetos e espíritos e subjetividades de outras almas que dão continuidade. É assim que vai, é assim que esses projetos estão se colocando no Brasil. Ele existe, ele é real. Então, a milícia, o grupo de extermínio, como estrutura de segurança, de proteção, ou de controle territorial, ou de algum tipo de sociabilidade, deu certo, funcionou para essa população, com o preço que é o preço que se paga por isso. Do outro lado, no mesmo lugar, no mesmo espaço e ao mesmo tempo, então tem a história, tem a geografia, e tem a sociologia, a sociedade ali toda imbricada ali, a antropologia, a psicologia, bom, enfim, tudo está imbricado ali, você tem o surgimento, o crescimento e a explosão das igrejas evangélicas e pentecostais, no mesmo espaço, no mesmo tempo,
com os mesmos grupos, com a sociabilidade desses grupos, ali eles estão. Então, é inevitável que esses dois projetos eles convivam, é inevitável, eles vão conviver, eles vão se aproximar, eles vão, de alguma forma, estabelecer relações. Isso não tem como não ser assim. É incontornável, é assim que eu percebo. E por que que os pentecostais deram certo? Por que os pentecostais avançam? Por que que eles se relacionam? Porque eles foram capazes de elaborar com uma dimensão que também é de amplo espectro, que eles vão pegar a vida humana como um todo, a partir de um fio condutor, que é o fio da religião, da espiritualidade, o fio da... Aí, mais uma vez, vai entrar a alma. Então, nos dois projetos, no projeto do tráfico de drogas, no projeto da milícia, no projeto da polícia, do Estado, nesse projeto miliciano, grupo de extermínio, tráfico de drogas, onde a violência é colocada, é determinante a alma humana. A alma humana está dada ali e ela está sendo trabalhada diariamente nessa dimensão. Do outro lado, a alma humana também é trabalhada a partir de que elementos? A elaboração em termos espirituais, em termos emocionais, determinante, o emocional, da questão do sofrimento. Esses grupos sempre sofreram, sempre foram espezinhados, eles são o aborto da sociedade, eles são os bastardos sociais, são os excluídos, são tratados por nós como sub. São todos esses que a gente convive com eles, né? Todos que a gente sabe, que estão ali de um outro lado e que você não sabe nem direito o que eles são. Quando a Valéria traz, não, o taxista ele me deu, é porque ele está desse outro lado e a gente não convive com ele. Então, de repente, em alguns momentos, já aconteceu várias vezes comigo, você vai ter um confronto com essa realidade. Ela se aproxima muito de você, ela fica do seu lado e você não tem jeito, você vai ter que lidar com ela. E aí você vai ter que buscar informações com esses que estão ali mergulhados naquele universo paralelo, né? Quase um universo paralelo. E aí não é o Habermas, aí já são outros teóricos que vão trazer essa construção paralela ao seu lado. Aí você tem que ir para o Agamben. Agamben vai falar do estado de exceção. Aí você vai para o Mbembe. Aquele Mbembe vai falar do necropolítica. Há um regime político que vai dizer quem vai viver e quem vai morrer. Eu vou matar, não tem saída mais. E aí você tem um estado de exceção. E aí você vai para os autores mais no campo filosófico também, que vão ver essas construções de simulacros, né? Construções totalmente elaboradas, falseadas, fake news são isso, que vão processar nessas pessoas em várias dimensões. Então, essa população, num universo paralelo, e eu tenho várias histórias desse universo, eu coleciono, porque vou convivendo com isso ao longo da vida, esse universo paralelo ele vai trazer para nós a elaboração que essas igrejas fazem do sofrimento humano, da empregada doméstica, do Uber, do Uber Eats, né? Do cara que entrega comida, do cara que faz biscate, do pedreiro, do porteiro, enfim, do povo de rua, população miserável de rua, da dependência química, porque essa população está fora da estrutura formal. Não tem CAPS, não tem centro de assistência psicossocial que comporte, porque é um CAPS para 3 milhões de habitantes do Rio de Janeiro. Isso é uma maluquice, né? Loucos são os que estão dentro do CAPS, né? Ou o Estado que criou esse negócio. Então, isso não dá conta das dimensões emocionais psíquicas e essas pessoas vão para a dependência química, né? Vão para a loucura mesmo, vão para a mendicância. Então, tem essa massa de sofrimento. Isso tudo é matéria, é público-alvo a ser elaborado por essas igrejas. E elas elaboram muito bem. Você pode discordar dessa forma, mas eles vão dar a essas pessoas uma recuperação. Eles recuperam, as igrejas recuperam projetos de vida totalmente destruídos. Gente que perdeu família, perdeu emprego, perdeu saúde, virou dependente químico, estava na rua, foi entregue, virou trabalhador, né, operário do tráfico de drogas, gente que tem uma trajetória que é ou morte ou prisão, que dá no mesmo, ou loucura, hospício, ou é vida na rua.
essas pessoas são resgatadas, e aí a expressão é essa, essas igrejas falam isso, e é verdade, eles vão resgatar essas vidas são recuperadas, eles conseguem fazer isso. As comunidades terapêuticas são milhares no Brasil hoje, espalhadas, tentando fazer alguma coisa com essa gente. E essa massa que entregue na bacia das almas está tentando não se afogar ali dentro, né? Tentando sair desse turbilhão, desse redemoinho que está devorando a todos nós. Essa que é a verdade. Nós não, porque nós, né, classe média, temos nossos recursos, nossas informações, nosso capital cultural, né? Nós temos nossas credenciais do mercado a partir da universidade. Nós, de alguma forma, nos protegemos, mas quem não tem isso? Então, a elaboração das igrejas deu a essas pessoas um caminho, e dentro desse caminho você tem o caminho, por exemplo, do empreendedorismo individual. Essas pessoas viraram empreendedores individuais. Dentro do mercado da fé, eles são pastores, obreiros, são adoradores, vendem produtos nesse grande mercado da fé. Isso virou um imenso mercado que vai alimentar e proteger e recuperar essas pessoas. Então, tem esse grande mercado do campo religioso. Tem um mercado que vai além do campo religioso, pelo empreendedorismo individual dessas pessoas. E eles agora sonham e acham que estão vivendo a dimensão do ser patrão de si mesmo. Não tem mais humilhação. Eles não são mais humilhados pela patroa, pelo chefe, pelo boss, pelo dono da sua vida financeira, né? Eles agora se acreditam donos disso, eles podem se gerir com toda a precariedade que isso significa. Então, o mundo neoliberal que foi implantado no Brasil, ele transformou todos nós nessa direção desse empreendedor. Você vai escutar todo dia na mídia convencional, Globo, Rede Globo, qualquer esse individualismo, gente que faz, né? Esse individualismo empreendedor para sobreviver. É o cara que anda 70 quilômetros com uma bicicleta para ir trabalhar de Uber Eats, ou sei lá, de Rappi, sei lá o que eles fazem. Enfim, e ao mesmo tempo, aí você acopla isso agora às redes sociais. O que são as redes sociais? Você trabalha para o Facebook, o WhatsApp, o Twitter, o Instagram, você trabalha para eles feliz, de graça, e trabalha como? Se autorregulando, você se autocontrola agora dentro das redes sociais. Você é monitorado por si mesmos. O que seriam si mesmos? São as pessoas que vivem o mundo e o universo de acordo com essa perspectiva na qual você está. Você está se autorregulando e se autocontrolando a partir de você mesmo, a partir de mensagens que você constrói. Ninguém paga você para isso, mas o seu trabalho final é esse, de se manter. Então, a dimensão espiritual das pentecostais, ela se acopla perfeitamente nesse projeto, e aí você tem uma eleição efetiva entre a lógica moralista, conservadora e assassina da milícia, porque ela é assassina, ela vai matar em nome disso, com a lógica conservadora, a lógica religiosa, moralista das igrejas pentecostais. Agora, nem todos estão vinculados de forma imediata e direta, os pentecostais, no caso, com as milícias. Nem todos estão. Nem todos os milicianos estão também dentro das igrejas. Existem milicianos que trabalham dentro das igrejas e que dão dízimo, fazem acordos com os pastores, mas esses milicianos foram precedidos ou convivem com outros políticos que fazem o mesmo jogo, que fazem alianças, negócios, vão dar favorecimento, ou tomar lá da cá, clientelístico. Isso já existe há muito tempo, está consolidado no Brasil. O miliciano traz o seu atributo. O miliciano vai ser interpretado como um salvador, um enviado de Jeová, assim como foi Ezequiel, assim como foi Moisés, aqueles que lideraram o seu povo e que eliminaram o inimigo, né? Se eliminou lá o faraó, morreram tudo lá no Mar Vermelho e libertou o povo. Os milicianos são novos libertadores, novos vingadores do povo de Deus? Pode ter essa leitura, sim. Mas tem pastores e tem fiéis que não vão ler assim, que vão se contrapor a esse projeto. Tem uns que vão ler, que vão se justificar e apoiar esse projeto. Então, há uma complexidade muito grande no que eu estou trazendo para vocês,
Por que que pentecostais, evangélicos, por que que milicianos estão se aproximando, estão se aliando? Por que que eles são bem-sucedidos nos seus empreendimentos nesses espaços? Há uma grande complexidade do que é o Brasil hoje e as respostas que foram produzidas. E essas respostas elas têm um grau de... Não adianta chamar o Bolsonaro de boçal, imbecil, ignorante, estúpido, sei lá mais que sinônimo pode ser criado para esse homem. Não adianta falar isso. Isso aí é besteira. Ele foi capaz de encarnar, de incorporar dimensões hoje existentes desses projetos que eu estou colocando para vocês e ser reconhecido e ser valorizado nisso. Ele é reconhecido e é valorizado, ele é apreendido por essas experiências como algo que estabelece conexões. Se continua mantendo isso, eu não sei, parece que sim, mas ele foi muito bem sucedido porque ele fez essa. Ele é o bastardo que deu certo, ele é o excluído que conseguiu, ele colocou em cada ministério o excluído. Bastardo é meio forte demais, eu acho que é muito pejorativo. Mas os excluídos de cada área de atuação foram colocados no ministério. O excluído das universidades, o Ventral, o excluído do meio ambiente, lá, o ministro do meio ambiente, enfim, cada excluído desse aí, o excluído lá, os excluídos do Exército, quase 3.000 cargos do Exército sendo colocados em Brasília para essas pessoas, ele foi capaz de fazer essa construção, essa engenharia. Isso é uma super engenharia. Então, achar que ele é um boçal, ele não é. Achar que ele não tem conexões com esses projetos vitoriosos, ele tem conexões fortes. Então, tudo isso nos traz, ao meu ver, uma grande complexidade para a gente tentar perceber que a gente está lidando com dimensões que a gente não compreende suficientemente e é preciso, então, avançar. Né? Se for falar do Habermas, o Habermas estaria falando, ou tem também a Hannah Arendt também, que vai um pouco nessa direção, há uma ação comunicativa que foi estabelecida, com códigos estabelecidos dentro dessas redes que foram elaboradas e criadas ao longo do tempo, e essa ação comunicativa funciona. Não funciona para todos, pode ser que aí quebre um pouco a percepção teórica do Habermas e tanto da Hannah Arendt. Não é algo universalizante, não é algo que funciona para todos. Talvez estejamos numa fase de você ter os estratos segmentados produzindo, já que você está numa decomposição de uma sociabilidade, decomposição dessa modernidade, seja lá o que for, de uma sociedade brasileira, você tem nessa decomposição a formação de segmentos, né, de filamentos do organismo. Esses filamentos eles constroem os seus projetos e se impõem sobre o resto do organismo. Né? Talvez estejamos vivendo algo diferenciado em termos teóricos, sociais, que a gente ainda não é capaz de elaborar muito bem. É isso. Eu sei, vocês vão dizer que estão chocados de novo. Não vale, pô. Vocês têm que melhorar isso. Não, 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 não. Sou eu zoando a cara de vocês, sou palhaço. Não, nessa explanação agora não, porque porque assim, essa parte aqui agora, que é a tua projeção atual que você está vendo agora, é novidade, então eu tive que prestar muita atenção. Então, quando eu tenho que prestar muita atenção, aí eu não agora, agora no final, assim, só para Guilherme continuar por aí, que tem mais, eu não sei, mas eu acredito que tem, mas eu acredito que não foge do teórico, não, porque uma das características dessa ação comunicativa e do conceito mesmo da razão comunicativa é assim, não tem fotografia, é filme. Ela acontece e ela não acontece no objetivo final, assim, na projeção final, a ideia, né, enfim, o tópico não de Habermas é a busca do consenso, né? É o encontro do tal consenso. Mas enquanto não está lá, essa comunicação, essa ação comunicativa, ela acontece localmente, entendeu? Ela não está em todo o território, ela não está em todos os grupos.
Então, não vejo uma... Eu acho que não compromete, não. Eu acho que é exatamente o que acontece. Não compromete a teoria em absoluto, porque a própria teoria não tem isso como premissa básica, não, de acontecer o tempo todo em todos os... Não tem. É recortado. E aí, como você falou mesmo, né, uma transição, quer dizer, faz parte desse processo de, enfim, de decomposição. Nossa, a gente vai se falar mais. Vai aí, Guilherme, porque senão eu fico falando aqui toda a vida. Essa explanação em relação a essa convergência, né? Ao mesmo tempo uma, uma evolução, né? Uma crescente dominação em relação das igrejas, e vem junto as milícias. Realmente não tem como elas não se misturarem, mesmo que não seja algo institucional, digamos assim, da igreja. Claro que não dá para fazer essa associação, dizer que todas as igrejas têm relação com as milícias, dizer que todo miliciano tem relação com as igrejas, mas é algo inevitável ter alguma convergência, realmente. E é exatamente o que você falou. Quando a milícia entra numa dimensão emocional e espiritual, ela ganha uma potência que é muito específica. Quando você entra na parte emocional, é aquilo, você ganha alma. Quando você ganha a alma de uma pessoa, você ganha a pessoa por inteiro. O corpo já ganhou. Quando você ganha a alma, você tem uma reciprocidade, você tem uma defesa até daquela pessoa perante, enfim, a pessoa que está representando ela, que é bizarra, pode ser bizarra, muito significativa. Eu acho que é muito interessante quando esses dois campos se convergem e levantam a milícia, enfim. Então, é, é, o tráfico também está nisso. Então, vamos para contradizer, aprofundar as contradições maiores. A igreja evangélica, ela quer salvar também o traficante. Ela vê o traficante como aquele que vai ser morto. E muitas vezes que vai ser morto pelo miliciano, vai ser morto pela polícia, que dá no mesmo, já que a milícia ela vem nessa estrutura, ela se alimenta, né, da estrutura policial, ela é o Estado, né, como eu falei. Então, esse traficante que a igreja quer salvar, ele está numa posição de contraposição ao miliciano, que está na igreja também. Eu não estou dizendo na mesma igreja, eu não estou dizendo fisicamente, mas está na igreja no sentido de que é um universo com o qual a igreja estabelece relação. Se não a mesma igreja, que pode ser também, né? Eu não tenho ainda casos assim, mas eu acompanhei mais o pessoal próximo ao tráfico, igrejas e tráfico, né? Mas igreja e milícia eu ainda não tenho estudos de campo mais específicos, né? É mais complicado, porque a milícia ele está numa classe social diferente. A milícia tem muita grana, a milícia tem a proteção do Estado e a milícia tem uma trajetória política eleitoral, né? O traficante não, coitado. Ele é de uma outra classe social, ele é muito mais pobre, ele está ali preso naquele lugar, ele vai estar o tempo todo confinado, estigmatizado e segregado naquele espaço. Ele é para ser preso ou morto, porque ele nunca vai ter trajetória política, jamais. Ele pode apoiar alguém vinculado a ele, mas ele mesmo não vai ter esse caminho. Então, a igreja, quando se volta tanto para o traficante ou se volta como para o miliciano, ela vai fazê-lo de forma diferenciada. O miliciano tem um determinado status, né? Tem uma determinada presença, tem uma determinada a participação dentro da comunidade, numa determinada esfera, que o diferencia muito do papel, da presença e das ações de um traficante. Então, é preciso olhar. Agora, ambos podem estar operando a partir do seu lugar de poder e de violência, operando a favor daquela lógica religiosa. Então, você pode ter a presença de milicianos e de traficantes, e você vai ouvir isso,
a presença em confrontos, em ataques, em agressões a outras religiões, né? Religiões de origem, de matriz africana. E isso acontece principalmente porque tanto o candomblé como a umbanda, como o pentecostalismo, eles têm a mesma origem. A origem deles é negra, é preta, né? O pentecostalismo foi criado em Detroit por pretos em 1906. E esses pretos todos têm uma única origem, que é africana, né? Eles são afrodescendentes. E essas religiões todas, o candomblé, a umbanda, o pentecostalismo, você pode ir para o Rastafari, essas religiões são religiões da diáspora africana. E o que é comum em todas elas? Qual é o fio comum em todas elas? A dimensão mágica. Todas elas acreditam que há uma intervenção direta do mundo transcendental, do mundo superior, do mundo sagrado. Há uma intervenção direta desse mundo no mundo profano, no mundo não sagrado, né? No mundo mundano, nas dimensões mundanas, né? E essa intervenção se dá de uma forma mágica, de uma forma miraculosa, né? Ao milagre ali, né? E isso vai alterar a vida das pessoas. Um orixá fala com você e diz o que você tem que fazer. Um espírito, uma alma de um preto velho te orienta e manda você fazer um trabalho ali, um despacho, para aquele despacho alterar a sua vida. O Espírito Santo te toca com um dom e te cura. Então, essa dimensão mágica é o que informa, que alimenta todas essas religiões de matriz afrodescendente, e o pentecostalismo está dentro dela, e eu acho que é por conta disso que a disputa, principalmente do pentecostalismo com as demais, vai se dar muito intensamente. E aí, infelizmente, né, as dimensões da violência que esses grupos trazem consigo, essa violência vai ser um recurso nesse confronto, vai ser usado como um recurso, nem sempre apoiado, claro, nem sempre alimentado pelo grupo religioso, pelos pentecostais. Muitas vezes são coisas que vai fugir ao controle. E outras vezes não, outras vezes você tem a alimentação dessa lógica violenta na solução, né, dessa disputa, né? Então é preciso olhar muito muito para isso, para esse campo religioso, o campo da violência e as conexões que esses campos estão estabelecendo para entender, né? Mas o mundo do tráfico também está inserido aí, né? Com a sua peculiaridade, né? Da forma como ele é visto, como ele se apresenta. Perfeito, perfeito. Muito. É uma questão muito complexa, realmente. Não é fácil, não. Eu estou Muito. falando, parece fácil. Eu falando, parece. É. Isso não tem. Isso é palhaçada minha. Eu estou enganando vocês. No fundo, é isso. Eu fico iludindo vocês com um negócio que nem eu mesmo sei o que é direito. Muito difícil, porque são muitas vertentes, muitas, Então, muitas histórias, enfim. A gente tinha, até mudando um uhum, pouco, saindo um pouco aqui do Rio, a uhum, gente tinha separado uma pergunta, uma questão, uhum. que era se você conhece em algum lugar do mundo, algum outro grupo que se assemelhe de alguma forma às milícias e a sua abrangência numa cidade grande como é do Rio de Janeiro, de milhões de, de, de habitantes, e numa porcentagem aproximada das áreas que as milícias dominam. Tem a sua dominação ali, Uhum. que é muito significativa. Existe algum outro tipo de movimento em algum Uhum. lugar do mundo que se assemelhe de alguma forma? Então, aí começa também outra grande complexidade. Você hoje está só na coisa complexa. Você não é um cara de coisa simples, só na coisa mesmo difícil. A palavra milícia você vai encontrar na literatura para todo lado no mundo, né? Você vai milícias lá xiitas, né, no Iraque,
milícias no Irã, organizadas, você vai ter milícia no México, milícia na Colômbia, milícias nos Estados Unidos. Vocês sabem, né? Tem os milicianos lá, isso você vai escutar. Então, assim, na primeira, às vezes, inocentemente, a gente acredita que é a mesma coisa, mas quando você vai olhar cada milícia dessa, você vai ver que elas são muito diferentes. Então, a gente começa a enfrentar essa dificuldade, né? Você usa a mesma palavra, e eu acho que usar a palavra milícias para nós foi um recurso, um eufemismo para dar um pouco esse caráter mais favorável, né? Isso foi na época, né? Isso antes de 2008, né? Foi defendido assim, inclusive por políticos, né? O César Maia é o mais reconhecido que fez isso, como população em autodefesa, né? Autodefesa cidadã, né? Se usou essa expressão, né? Mas isso aí foi a inocência perdida lá no começo dessa historinha toda aí. Então, quando você começa a comparar o Brasil com outras experiências, aí você vai ver que nós somos muito diferentes. Você tem no México, é verdade que você tem, como a Valéria falou, você não pode ficar na fotografia, você tem que estar no filme, o filme em movimento. O nosso filme é um filme on the road, quer dizer, o movimento é mais veloz ainda, ele vai no carro mesmo, nem mais on the road, agora você está igual lá ao Blade Runner, você está numa nave espacial, numa, né, tridimensional, quadridimensional, tem até tempo, sei lá, septadimensional, sei lá quanto. Você está numa velocidade que você ultrapassa muitas coisas. Então, quando você vai ver o México houve um movimento, sim, de resistência de populares, né, contra os cartéis, que formaram milícias armadas, sim, mas essas milícias se reconfiguraram e sempre tiveram relação com a estrutura do poder do Estado. Eles não são agentes do Estado, então se diferenciam de nós. Eles são civis mesmo, mas têm uma relação com o Estado, mas eles perderam a sua dimensão inicial, se reconfiguraram, passaram a controlar mercados ilegais, se confrontam com os cartéis, mas têm o seu nicho de mercado ilegal. Enfim, eles têm lá um universo muito próprio, com estrutura política que dá suporte, com uma lógica brutal de assassinatos, desaparecimentos. O México tem a sua peculiaridade, a sua originalidade. Em cidades muito grandes, mas também no interior. Então, cidade muito grande deles nem tem tanto essa presença, é mais no interior mesmo, né? Nas rotas do tráfico, mas também com algumas cidades já de porte razoável, né? Na rota do tráfico para os Estados Unidos. A geopolítica, onde o México está inserido, é a geopolítica aonde o México se insere é a geopolítica do tráfico de drogas, dos cartéis e o corredor para chegar nos Estados Unidos. É isso. Então, isso determina muito a formação das milícias, suas composições, os grupos sociais, econômicos, políticos, né, vinculados a essas milícias e as mutações, as transformações que essa milícia sofreu ao longo do tempo. Na Colômbia, você já tem uma outra configuração, você tem as Farc, você tem grupos políticos revolucionários que se consolidaram ao longo do tempo, muito fortes, e você tem o surgimento dos cartéis, né? E os cartéis colombianos, principalmente da cocaína, tiveram uma projeção muito grande, né? Figura de Pablo Escobar, e depois os outros cartéis que vieram, Cali. E aí você tem a formação da conexão entre as Farc e esses cartéis. Então, você tem aqui já uma conexão, uma elaboração de aproximações de ganhos mútuos. E você tem a entrada dos grupos paramilitares no confronto. Você tem a influência dos Estados Unidos a partir do DEA, né, do Departamento lá de Controle de Drogas. E aí você tem uma reconfiguração de tudo isso a partir do jogo político com os Estados Unidos. Esses paramilitares não são tão forças cidadãs como no México, mas tem toda uma injunção da estrutura do Exército, da estrutura política do Estado nesses paramilitares, então já diferencia do México.
Eles têm trajetória política, então se aproxima de nós pela trajetória política. E os cartéis têm um peso também grande. Os cartéis mexicanos e colombianos se diferenciam das facções no Brasil, porque nós somos só intermediários para chegar na Europa, para chegar no Oriente Médio. Nós não somos a base produtiva. México e Colômbia têm base produtiva. Então, eles têm uma posição na geopolítica do tráfico de drogas muito superior à nossa. Então, são várias. E se você for comparar nossas milícias com as milícias do Oriente Médio, aí a diferença é brutal. Os caras estão num patamar político, organizativo, de libertação nacional, de guerra contra os projetos de dominação imperialista estadunidenses, né, de controle daquele território aí. Nós nem sonhamos com essa organização política, com essa concepção voltada para objetivos políticos imediatos. Nós estamos muito mais, a milícia aqui na Colômbia, no México, muito mais voltados para mercados capitalistas ocidentais e buscando a grana americana. Enquanto que lá você tem projetos religiosos, né, culturais, políticos, econômicos diferenciados, né? Então você tem lá essas milícias lá se diferenciam. E se formos comparar com as milícias dos Estados Unidos, aí piorou mais ainda. Aí é um negócio aceito pela legislação, grupos que se organizam, que compram armas. Pode ser que o Bolsonaro está querendo isso agora, aqui, disseminar armas e depois aprovar alguma legislação se nos faça parecer com... Mas eu até concordo, quer ver? Se o Bolsonaro, pelo Estado, desse uma arma para cada cidadão, desse munição para cada cidadão e desse treinamento para cada cidadão, não para essa classe média que mata, e não para a polícia, não para o exército, que eles sempre mataram, mas para a população como um todo, de repente nós teríamos a possibilidade de uma revolução, mas aí teríamos que ter um pensamento revolucionário. E aí nós teríamos que construir um pensamento revolucionário para fazer, de fato, uma revolução. A meu ver, fazer isso agora que ele está querendo fazer, mesmo que siga nessa direção que eu estou dizendo, seria fortalecer os grupos que estão no poder hoje, que dominariam facilmente. Então, nós não temos ainda maturidade revolucionária para recebermos armas e treinamento. Eu estou aqui jogando com esse mito que se construiu, né, de população em armas que se liberta. Esse é o discurso bolsonarista aí. Então, nos Estados Unidos é incomparável, é uma outra lógica. Aí negros se armam, então grupos agora negros armando na lógica do Panteras Negras, buscando colocação política para isso, fazem lá todo um ritual, toda uma performance ritualística de poder, de armas, um intimidando o outro. Mas a estrutura estadunidense é white, anglo-saxon, protestant, são os WASP, eles que mandam lá. Então, mesmo os negros tentando fazer rituais de projeto, eles são subjugados por essa estrutura do Estado, que sempre matou negro, vai continuar matando, apesar de toda essa luta que está existindo lá. Se busca se controlar isso. Então, o Brasil, eu acho que é muito original. Você tem o Estado vinculado, você tem agentes públicos, não é como máfia, porque não são famílias tradicionais que deram a sociabilidade da formação nacional, não é isso. Esses caras estão numa dimensão muito recente, eu falo de 50 anos para cá, da história nacional. Eles não têm vínculos com estruturas familiares que consolidaram a dimensão nacional. A nação foi constituída em outras dimensões, em outros parâmetros que não dependeram da milícia para se constituir, como é o caso da máfia. A máfia deu uma dimensão nacional. A máfia é famílias, são lógicas familiares, hereditárias, de disputa familiar. A máfia é mais parecida com o jogo do bicho, com certeza com o jogo do bicho, e não com a milícia. A milícia já tem uma outra trajetória. Agora, a milícia está dentro do Estado e busca trajetórias políticas, eleitorais. Então, eu acho que a milícia ela é muito original, eu a vejo muito original, muito peculiar, como algo nosso, brasileiro, e mais especificamente como algo aqui, desse espaço da região metropolitana do Rio de Janeiro, mas
e vai ter seus caminhos fora daqui, né? Então, quando eu digo que os grupos de extermínio no Brasil são a base da milícia, eu estou dizendo que em qualquer lugar que exista grupo de extermínio, logo, em qualquer lugar onde exista polícia militar, polícia civil que opera com grupo de extermínio, isso é, todos os municípios do Brasil praticamente vivem essa dimensão, né, da operacionalidade da execução sumária a partir do aparato policial, isso é universal no Brasil, praticamente. Estou dizendo que em cada lugar desse é possível configurações na direção da milícia, não chegar no ponto que nós talvez sejamos o aspecto mais evoluído, né, de múltiplos mercados ilegais e ilegais, né, mercados legais e ilegais controlados, monopolizados e mantidos com base na violência. Nós, talvez nessas outras áreas, você tenha mercados mais restritos, né? Mercado da jagunçagem, né? Os coronéis, os latifundiários, os donos do agronegócio. Você tem os jagunços que matam para eles, que são policiais. Você tem os grupos de extermínio atuando nas periferias contra o tráfico de drogas ou para obter ganhos a partir do tráfico. Tem as operações policiais que matam traficantes permanentemente, como uma lógica, e para obter ganhos a partir do tráfico. E aí você tem o quê? São os embriões, a base dessa dimensão miliciana que pode evoluir ou que pode se consolidar apenas nessa dimensão. Vão cobrar taxa de segurança, vão operar em disputas de terras, né, em disputa territorial por terras em áreas do litoral, do capital turístico, que valoriza determinadas áreas e expulsa dessas áreas quem quer que seja, né, que atrapalhe os seus negócios. Enfim, em cada região, em cada lugar, em cada espaço, em cada tempo, que também depende do tempo que aqueles projetos estão se consolidando, você vai ter a atuação do aparelho policial a partir dos grupos de extermínio numa direção miliciana, numa direção de controle de mercados legais e ilegais que eles possam estar estabelecendo, e de projeções políticas, né? Porque eles também se elegem, agora eles já começam a fortalecer fora do Rio de Janeiro trajetórias políticas, principalmente a partir da dimensão bolsonarista aí, que valoriza a extrema-direita, que valoriza muito essas trajetórias, né? É assim que eu vejo também. Então, eu falei para fora do Brasil e para dentro do Brasil, né, sobre esse assunto. Grato, muito obrigado, muito obrigado, de verdade. Acho que essa fala mostra ainda mais como o caso aqui mais próximo da gente é realmente muito específico É, e diferenciado, realmente. E aí, essa questão do termo milícia, o milícia um termo, é o mesmo termo para várias situações diferentes. Então, às vezes, é, dá faz essa meio que confusão, faz uma realmente. super confusão. Concordo. Confusão. A gente tinha separado aqui, acho que uma última pergunta, não sei que a Valéria tem alguma outra, para manter nessa linha das perguntas difíceis. Ah, vocês não vão me dar arrego, né? Vocês não vão dar arrego. É, já que a gente está nessa, vamos manter a última no mesmo nível, assim. Eu acho, né? Vamos ver. Talvez tenha Aham, uma resposta mais fácil. Eu não sei. Eu acho que talvez seja mais difícil. aham. Como será? Qual seria o combate mais efetivo? Como combater as milícias? Sim, sim. Porque depois de tudo isso que eu falei, depois desse sofrimento que eu expus vocês, essa sessão de tortura que eu fiz com a Valéria e com o Guilherme, eu tenho que dar pelo menos como um refresco, né, galera? Ó, tem o mal policial e o bom policial. Deus me livre de ser, né, o policial, né? Não estou nessa. Mas, assim, vamos tentar dar um refresco aqui para nós todos, porque eu também preciso, né? Senão eu acabo ficando maluco também, tem isso. Então, tem que ter uma possibilidade aí, né? Mas ela não é simples. Então, ela é, como você falou, Guilherme, mais uma vez, lá vem a complexidade.
Normalmente eu falo o seguinte: você vai ter que dar múltiplos passos em várias direções. Então, é um processo multidirecional e multifatorial. Você não tem apenas uma temática e não tem apenas uma dimensão dessa temática. Então, é algo muito complexo mesmo. Então, eu, pelas limitações da fala humana, que se desenrola no tempo e no espaço, eu vou ter que ir falando progressivamente os vários temas, mas o ideal é que eu fosse polifônico e que, ao mesmo tempo que eu falasse várias palavras ao mesmo tempo e várias direções ao mesmo tempo, mas eu não sou. E nem nós somos capazes de entender isso. Mas vamos lá. Uma das dimensões, uma delas, seria a relação com a droga, a dependência química e o tráfico. Enquanto houver guerras drogas, enquanto houver essa lógica bélica, enquanto houver essa lógica de operações contra o tráfico, contra as facções, nós estamos no buraco. Isso aí não tem saída. Cada operação dessa fortalece esses grupos. Cada lógica de guerra, de segregação, matar pessoas em favelas, em periferias, pessoas pretas, pobres, na sua grande maioria, né, pretas, mas também não pretos. Você favorece, você fortalece, sem que essas operações, essas mortes, esse sangue todo, sem que isso modifique 1 milímetro da lógica do tráfico. O tráfico é poderoso, o tráfico cresce, ele movimenta milhões. Então, a guerra às drogas ela só estimula, só fortalece, né? Ao final das guerras às drogas, os preços da droga aumentam mais ainda. Os mercados correlatos de armas, roubo, tudo mais, vai aprofundar e vai crescer. Os pequenos traficantes, os pequenos grupos desaparecem, só os grandes sobrevivem, então isso fortalece mais ainda. E a produção da droga ela é estimulada e ela é ampliada. Não só a produção, porque a produção é a base do ganho, né? Do lucro é a produção, né? Mas, principalmente, depois da produção, a correlação dela, que é fundamental, com a venda, com o comércio em si mesmo. Então, enquanto nós mantivermos a lógica da guerra às drogas, tratarmos droga como uma questão de polícia, nós estamos no buraco, não tem saída. Então, você tem que ir para tratar essa dimensão pela educação, pela cultura, pela saúde. Se não fizer essa transformação, nós vamos continuar matando, morrendo, aprofundando, e as milícias crescem com esse mercado muito, porque é o treinamento, como eu falei, é o treinamento diário numa política que fortalece esses grupos. Nós é que o Estado cria por dentro das suas políticas públicas de segurança a emergência, o fortalecimento e a continuidade das milícias. Então, agora, isso não basta, você também tem que reconfigurar a estrutura policial, a desmilitarização da estrutura policial se faz necessária. Então, esse é um outro passo que tem que ser dado conjuntamente com o passo da questão da relação com as drogas, é o passo de uma reconfiguração da segurança pública como um todo, desmilitarizá-la, dar ao policial a capacidade de pensar sobre si mesmo, sobre o seu fazer como servidor público, como trabalhador, na relação com a população, tendo autonomia política de decisão do que ele vai fazer, de construção desse fazer, com essa liberdade, com essa autonomia. Se ele não for capaz de fazer isso, ele vai ser sempre esse cara vinculado a grupos criminosos, obedecendo ordens, parte de um mecanismo de corrupção, de suborno, de tudo que a gente está vendo aí, né? De mercados ilegais. Enfim, esse policial ele tem que ganhar esse escopo, essa dimensão muito mais forte, autônoma. Eu prefiro lidar com uma greve de policiais que traga prejuízo para a sociedade do que lidar com um miliciano com um fuzil na minha cara. Então, eu prefiro muito mais lidar com isso.
Claro que você pode até me radicalizar, né, no que eu estou colocando e dizer, mas como é que a gente vai fazer isso com uma estrutura policial e tão comprometida? De fato, sou eu aqui nos limites da minha. Eu poderia falar de revolução, né, armar a população como Bolsonaro quer, né, distribuir armas, armar a população, fazer uma revolução nesse país, mas não temos nenhuma capacidade ainda. O povo está adquirindo reflexão e pensamento. Em 2013, nós vimos o povo na rua, mas esse povo na rua não significa revolução, pode significar a incapacidade de diálogo com esse povo na rua e o apoio, por exemplo, a Bolsonaro como uma saída. A disputa política e ideológica ainda é muito, muito forte e a população ainda não ganhou um escopo, mas ela está crescendo, ela está avançando, ela está resistindo, ela está vendo o que deu acreditar num projeto como o projeto bolsonarista, ela está sofrendo na sua própria pele, né, na sua alma, que o corpo também está sendo consumido pela Covid-19, ela está sentindo agora o preço de tudo isso. E isso tudo demora tempo, não é uma coisa que vai se dar agora. Outro caminho importante é o caminho das políticas públicas sociais. Aí é a coisa mais complexa agora de todas, né? Porque você teria que dar agora, se a relação com as drogas e a relação com a estrutura pública de segurança precisa fazer mudanças tão significativas, como eu falei, você agora vai para o campo político-econômico, que é o mais amplo possível e o mais complexo de todos. Então, você teria que inverter a pauta política do país. Como é que é essa inversão? Você olharia para essa população, essa massa sobrante toda aí, jogada na bacia das almas, sem recurso para sobrevivência, ela teria que se virar agora a grande prioridade da nação. Então, você teria que pegar essa juventude toda, que hoje é massa trabalhadora do tráfico, da milícia, está dentro da estrutura do Estado também, você pegar todos eles e dar o quê? Dar atividades socioculturais nas escolas públicas à noite e nos finais de semana. Mas não basta isso, você tem que dar acompanhamento psicológico e social. Não basta você abrir as escolas com professores e com funcionários que façam elas funcionarem. Só isso já seria uma revolução. Você tem que dar acompanhamento psicológico para cada família, para cada pessoa dessa, porque eles já estão todos destruídos em termos emocionais e psicológicos por essa realidade que eles vivem, da violência, da brutalidade. Mas não basta dar acompanhamento psicológico, você tem que ver a realidade social dele, você tem que dar acompanhamento social, o serviço social vai ter que estar lá acompanhando, para dar a dimensão do que ele está vivendo. Mas não basta isso, você tem que fazer urbanização dessas áreas. Essas áreas estão destruídas, degradadas, são áreas de guerra, né, degradadas. Então, você tem que fazer toda uma revolução urbanística, né, de incorporação dessas áreas. Mas não basta isso, você tem que dar acesso a esses jovens, a esses espaços de atividades socioculturais, tem que ter passe livre, então você tem que ter uma política de mobilidade urbana que permita a essa população que eu estou falando, atingida por esses programas, acessar essa. Mas aí não basta você dar transporte, você tem que dar renda, tem que criar programas de renda para esses jovens, para que eles possam se inserir no mercado como trabalhadores, sim. Mas não basta isso, você tem que também formar a estrutura policial, aquela que eu falei, desmilitarizada, para que ela saiba lidar com essas populações. Quando você olha para tudo isso que eu estou falando, você vai pegar o orçamento da União e, ao invés de você dar os 47, quase 50% do orçamento da União para pagar a troika, que manda no país, para pagar banqueiros, empreiteiras e agronegócio, ao invés de você dar esse orçamento da União para a troika que nos governa, para essas 200 mil famílias que mandam nesse país, você vai inverter tudo isso e você vai dar esses 50% do orçamento da União para fazer esse programa público que eu acabei de falar. Para você fazer isso, você tem que romper com a lógica neoliberal, com a lógica econômica dependente do país, dependente dessa estrutura internacional do capital, e você vai ter que fazer um projeto de nação real existir. Isso que nós somos,
eu temeria dizer que nós somos, de fato, alguma coisa como nação. Depende do que você entende por nação, é claro, mas quando eu falo de quase 60 mil pessoas mortas por ano, não estou falando mais de nação, estou falando de outra coisa, né? A gente não, quando eu estou falando de milícia, como eu falei aqui, de eleições controladas por esses grupos, de democracia. Democracia, o que é isso? Então, venhamos e convenhamos, nós estamos numa outra dimensão, né? Então, se nós pensássemos de fato um projeto de nação, de sociedade, ou de inserção no mundo como um tal, nós teríamos que repensar tudo isso que eu estou falando. Então, você pode dizer para mim, isso aí é muito utópico, né? Nunca vamos conseguir, mas é isso que me alimenta. Eu sei que é esse o horizonte que eu tenho, né? Então, você me perguntou, né? Agora, tem as coisas mais imediatas, né? Você fazer operações policiais para controlar a milícia. Vai ter que ser operações muito mais eficientes, em escala muito mais complexa, em rede, atingindo vários locais ao mesmo tempo, vários negócios em vários locais ao mesmo tempo. Você tem que seguir o dinheiro, aí é investigação pura, você tem que seguir o dinheiro, seguir a evolução patrimonial das pessoas, você tem que ter trabalho de inteligência sofisticado junto com o sistema financeiro, você tem que junto com mecanismos de controle financeiro. Então tudo isso você tem que ser capaz de fazer, né? É mais imediato, mas isso é o que a gente vê mais, e nem isso às vezes é feito, né? Mas isso é o que a gente vê mais próximo de nós como solução, e não é solução, porque tem que ser mais complexo do que é feito. É feito muito pontualmente, localizado no tempo, né? Então fica muito fragmentado. Tem que fazer algo mais sofisticado, mais complexo, né? Para dar conta disso. Então, um pouco todas essas coisas que eu estou colocando aí, né? Que você, né, trouxe. E eu vejo as pessoas vítimas dessa violência toda, eu acompanho as mães e familiares de vítimas da violência de Estado na Baixada Fluminense. Eu acompanho essas mulheres. A experiência delas, o que elas vivem, o que elas trazem para mim, é algo fabuloso, é algo que transforma a mim mesmo, né? E eu as vejo como grandes possibilidades da segurança pública para o futuro desse país, porque elas trazem em si essa experiência, e elas sabem o que é ter as pessoas mortas, assassinadas, tratadas da forma que foram tratadas pelo sistema de justiça, pela, pelo aparato policial. Então, elas compreendem muito profundamente tudo isso e elas são a fonte de transformação dessa segurança pública para o futuro. Eu as vejo assim, por mais que elas tenham inúmeras contradições, dificuldades de relacionamento com o mundo, com elas próprias, carreguem o sofrimento que elas carregam, né, psíquico, emocional, mas elas são essa, eu vejo assim. Então tudo isso para mim é o que me mantém também esperançoso, né, de agora é uma grande utopia, né? São essas esperanças que eu vivo, né? Vivo nelas, né? É isso. Antes de você concluir, eu só queria, antes de você, Guilherme, né, concluir, eu só queria, assim, pedir, já me antecipar, enfim, essa semana, Zé Cláudio, não sei se você sabe, é a semana que considera a Semana dos Direitos Humanos, né? Direitos humanos. Uhum. Ontem, inclusive, fez aniversário a Declaração Universal de Direitos Humanos. Sim. E como você deve ter observado no material de divulgação, né, a gente estabeleceu, de acordo com os palestrantes e os que aceitaram o desafio, porque esse ano o nível de complexidade foi maior, então o desafio maior, a gente colocou alguns temas, tipo decrescimento, pós-desenvolvimento, que assim está todo mundo fugindo de falar, ou os ditos formadores de opinião, os acadêmicos, está todo mundo. Então, assim, foi só Quixote que apareceu, né? Então, Sim. no nosso caso aqui, né, agora, dessa tua explanação, a gente colocou somente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, que a síntese dele é paz, acesso à justiça e instituições eficazes, né? Então, com base em tudo que você falou, eu queria, assim, aproveitando agora o link que você fez, né,
o que você levantou e fazendo o link que você levantou agora no final da questão da utopia, né? Para você ter ideia do nível digamos assim, de utópico, o tanto de utópico que tem nesse ODS, quando se identifica o impacto, né? As ações que já existem nesse sentido no mundo inteiro, ele é como se não existisse, porque é alguma coisa que o planeta não está conseguindo, não está conseguindo. Fala-se muito no tal do compliance, né? Quando fala de instituições eficazes, aí fala-se do compliance, que eu acho totalmente bizarro, porque se você tem, né, no nível do Estado, que é a organização política máxima, né, que a gente conhece no mundo, levando em consideração a questão política mesmo, né? Se o regramento, né, imposto, digamos assim, pelo Estado não está funcionando, as estruturas menores, e que, por assim dizer, são súditos, né? Então então aí você cria um código especial para uma empresa, para uma organização, aí vai funcionar, bicho? Não, isso não é nem utópico, isso é contraditório, isso é uma brincadeira. Então, eu queria te pedir o seguinte, já antecipando, e aí contando, inclusive, com a colaboração aí do pessoal do Manifesto do Quarto Macaco do Consumo Consciente, da gente, assim, pegar esse material que a gente falou hoje e marcar um outro encontro para a gente tentar, digamos assim, né? E agora, fundamentalmente, em cima do que você trouxe nessa última pergunta, que o Guilherme fez, quer dizer, sim, e aí? E agora, José, né? Qual vai ser? Tentar pegar esse e agora, José, aí, e de alguma forma a gente, sei lá, a gente se encontra antes para fazer uns, sei lá, e ver o que a gente consegue dentro da agenda, dentro desse objetivo de desenvolvimento sustentável 16, ver o que a gente pode apresentar. Porque, assim, a agenda, eu até ontem falei sobre isso, né, que a gente tem uma conjuntura de mundo, né, no momento em que, com todas as contradições que a declaração tem, do próprio conceito de direitos humanos, etc., foi levantado isso também, porque aí os Quixotes também aparecem para lançar as intrigas, né? E o Quixote não é totalmente bonzinho, né? Então, com toda a contradição, o fato é que, em 1948, o mundo apresentava uma configuração, uma conjuntura de tentando, né, tapar o buraco, tentando se reestabelecer de uma guerra, né, sangrenta e outra, né, no início. O início do século foi metade, né, do século passado foi preenchido por uma tensão muito mega, porque tem a primeira, tem o que precede, o entre guerras, primeira e segunda, então, e o pós, né? Então, na realidade, o pós é pós duas grandes guerras, e a dimensão da segunda foi tamanha que acaba que a gente fala pouco sobre a primeira, né? E aí que a gente pode fazer uma comparação mesmo do momento que a gente está vivendo. Só que a dimensão é a mesma, porque isso está no mundo inteiro em pior ou em melhor grau, mas a gente tem uma guerra no mundo, né? Ontem, inclusive, foi tratado sobre isso, a dita guerra híbrida, né? E como que estaria o Brasil dentro desse contexto. Então, o que eu dizia ontem é o seguinte, que na realidade a gente acaba identificando uma nova demanda, né? Ou melhor, eu não digo uma revisão, eu não gosto desse negócio de revisão, revisão é de prova, né? Revisão é de prova. O professor faz a revisão aí, revisão do carro, né? Mas, historicamente, nos processos sociais, não dá para eu fazer uma revisão. Está nervoso um pouco, fico nervosa com esse negócio. Então, assim, mas eu digo, já que o mundo, né, é outro, mas a tensão dá para a gente equiparar, então eu percebo que é um momento de se
falar de novo sobre também tem coisas que já estão muito... Não é um novo pacto, mas, enfim, falarmos sobre como lidar com essas novas tensões, essa guerra aí que está e que a gente não tem referência no processo civilizatório. Não tem, a humanidade não tem. A gente está produzindo um refúgio, não preciso nem fazer pesquisa. Chamam assim mesmo, eu descobri, estudando, lendo Bauman mesmo, né? Ele fala sobre o refúgio humano, que são aqueles super párias em determinados momentos, e isso a humanidade já produziu, com certeza, né? Só que a gente está em vias de conformar, em termos proporcionais ou absolutos, ou o que for, o maior quantitativo de refúgio humano que a humanidade já produziu. Então, assim, não tem... a gente tem que saber como lidar com isso, e na polarização não vai ser, entendeu? Nem no processo, como você falou, não dá para desmerecer o projeto por conta do quão bufo é a imagem que se apresenta. Isso é um perigo, isso realmente é um perigo. Eu, inclusive, sou favorável ao seguinte, quer dizer, o mundo produz personagens há muito tempo, que têm poder, mas é um poder que não é mais um poder pessoal. O mundo não produz líderes, né? Os líderes, eles são produtos, né? A gente é uma sociedade de consumo de massa. Então, é tudo produzido, né? Não é à toa que, por exemplo, o presidente da década de 90, logo após, né, a abertura, né, no início da abertura, é objeto de estudo, bicho. Esse senhor Fernando é objeto de estudo, foi o primeiro grande, foi o momento onde a política absorveu o marketing na essência. Então, depois dessa, e aí é como você está falando, quer dizer, eu não estou falando lá da Idade da Pedra, enfim, estou falando dos últimos 200 anos, não, eu estou falando de 50 anos, somente, bicho, somente. Então, você vê, você está falando de 50 anos, é uma pesquisa que você faz há 20, né? Então, enfim, é isso. É uma proposta, já estou me adiantando, assim, vendo se a gente consegue conformar uma coisa na outra, porque eu vejo a agenda como essa oportunidade, né? Por mais contraditório que seja, as pessoas dizem, pô, como falar em desenvolvimento, né? Desenvolvimento econômico, e o principal objetivo é acabar com a miséria no país, no mundo. Mas, ao mesmo tempo, como dizia a Martiazinho, gosto muito dele, tem li pouco, não dá tempo da gente ver tudo, é muita coisa, é muita, né? Mas ele dizia o seguinte, ele dizia não, ele diz, né? Ele mesmo, né? Escreveu, publicou, já está dito. Então, independente da mundo, mas ele vive. E ele diz o seguinte: a humanidade desconhece a concomitância de fome com democracia ou com algum alguma forma de governo democrática. Não cabe. Então, não é para a gente se assustar e se colocar numa posição de reclamo. Indignação, sim, mas indignação com proposta. Tá, e aí? Qual vai ser? Né? Então, eu identifico a agenda dessa forma. Agora, percebo que realmente essa proposição do ODS 16 para os países, e principalmente, né, para os países de economia periférica, não é nem utópico, é a transcendência da utopia, é para lá disso. Mas é o que a gente tem para hoje. Então, eu queria, já te antecipando, convidar você. Eu, inclusive, fiz aqui um povo, vamos ver que a gente consegue, mas isso daí depois a gente coloca. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficou. Esse povo, estão vendo aí? Esse é o povo falante, polifalante. Aqui são as bocas. A boca não é aqui. Vamos ver se a gente consegue depois, que o Matheus vinha para fazer esse coisa, porque isso que você falou, polifônico, né? Imaginei direitinho o povo, né? Só que no lugar dos tentáculos são bocas que falam, né? Muito legal. E aí é isso. Eu espero que você esteja aberto para isso, para esse
É desafio mesmo, né? Mas de Sim, gratidão imensa, viu? Muito tá, grata. obrigado a vocês, tranquilo, a gente está aí junto para ajudar mesmo. Beleza.